nome é Denise, eu sou fisioterapeuta e eu tô aqui para contar 3 histórias sobre atitudes, transformação, mas principalmente sobre se reinventar. A minha primeira história tem a ver em como eu cheguei à minha carreira. Eu fazia meu ensino médio e fazia desenho de arquitetura. Eu era muito boa em desenho de arquitetura. Aliás, eu ganhei a bolsa no ensino médio justamente por desenhar muito bem. Então eu tinha um futuro praticamente garantido. Era fazer vestibular para arquitetura e seguir por esse caminho que estava traçado. E a minha primeira história é justamente sobre isso. Você, na sua vida, você acredita às vezes que você tem todo o seu caminho traçado. E você precisa dar uma chance ao acaso. Olha o acaso na minha vida. No último ano, no antigo 3º ano do ensino médio, acho que muita gente é dessa época, eu tive a oportunidade de visitar uma prima numa cidade do interior do Paraná. Eu sou do Paraná, eu me formei em Londrina. E quando eu fui visitá-la, o esposo dela, que é médico, me deixou uma tarde numa clínica de fisioterapia, cuja fisioterapeuta era uma amiga nossa de longa data. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ver a saúde por um outro prisma. Para mim, saúde era algo agressivo. Agulha, corte, remédio, dor, era algo que me chocava bastante. E eu tinha afastado a ideia de fazer qualquer curso em saúde exatamente por causa disso. Ficando aquela tarde, aquela primeira tarde, numa clínica de fisioterapia, meia contragosto, porque eu não queria muito aquilo, mas não tinha saída, eu tinha que ficar. Eu comecei a observar. Então o acaso me levou a essa tarde. E a atitude de observar a saúde por um outro olhar despertou em mim o desejo de que eu gostaria de fazer parte daquele cenário. Na fisioterapia, na reabilitação de modo geral, você compartilha com o outro o processo de reinventar-se, de se transformar numa nova pessoa a partir de sequelas, a partir de problemas, a partir de comprometimentos sérios, principalmente dos movimentos físicos. E aquela tarde, observando que não envolvia agulhas, não envolvia dor, envolvia muito ânimo, envolvia muito companheirismo, envolvia muito incentivo, um paciente incentivando o outro, a atitude da fisioterapeuta. Aquilo me fez pensar. Eu voltei para Londrina e ainda tinha mais um semestre pela frente. Quando abriu inscrição para o vestibular, eu respirei fundo, não contei para ninguém e fiz inscrição no vestibular para fisioterapia ao invés da arquitetura, que era o que todo mundo esperava. Quando saiu o resultado do vestibular, naquela época, o resultado do vestibular saía na televisão, né? Então vinha a lista e cantava por curso o nome de todos os aprovados. Passou a arquitetura e meus pais, obviamente tristes, olharam para mim com aquele olhar: ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Ela não passou. E só eu sabia que o meu nome devia estar na fisioterapia. E quando chegou a fisioterapia, eu falava assim: vem ver se eu passei. Como você passou? E apareceu o meu nome na fisioterapia. E aí eu tive que contar para todo mundo que eu tinha decidido que fisioterapia tinha muito a ver não com a minha habilidade de desenho, a minha habilidade com números, mas ela tinha a ver com uma habilidade que eu tinha sentido dentro de mim e que eu tinha resolvido dar a chance naquele momento. Desnecessário dizer que meus pais me deram uma bronca e tanto, mas desnecessário dizer também que era vestibular, eu tinha passado, era fazer a matrícula ou desistir. E assim eu entrei na fisioterapia. Foi uma decisão que transformou a minha vida. Existem muitas histórias relacionadas à fisioterapia na minha vida, mas talvez a maior delas seja exatamente que eu, anos depois, precisei dos meus conhecimentos para me recuperar e para me transformar novamente depois de 2 cirurgias de hérnia de disco na coluna. Hoje eu corro todos os dias 3, 4, 5 quilômetros, faço corridas de rua, mantenho alongamento, mantenho uma série de exercícios. E meu médico, meu cirurgião, meus companheiros de trabalho, meus colegas fisioterapeutas são unânimes em dizer: Denise, ninguém que fez cirurgia na coluna corre, é contraindicado.
Eu usei todo o meu conhecimento para me reinventar também nessa área. E se lá, naquele momento, eu não tivesse dado chance ao acaso para encontrar um novo caminho, provavelmente o desfecho dessa história seria outro e talvez eu não estivesse aqui. Então essa é a minha primeira história, sobre como transformar-se parte também da chance do acaso, de você abraçar o acaso, perceber a oportunidade batendo na sua porta, respirar fundo e tomar a sua decisão. Bom, agora a segunda história. Eu já era fisioterapeuta e tive meus filhos muito cedo e resolvi que eu queria carreira acadêmica. Às vezes você pode estar num momento da sua vida em que você quer se reinventar profissionalmente também. Você quer dar um rumo. Eu lembro que na época eu fazia unidade de terapia intensiva, dava aula na universidade, mas sonhava com um mestrado, com um doutorado, com uma carreira de pesquisa. Eu sempre gostei muito de pesquisa. Mas eu tenho 4 filhos e na época todos muito pequenos. Então se você está aí, parado, pensando, eu não posso porque eu tenho que esperar meus filhos crescer, porque isso tem que mudar, eu trabalho demais, eu vou te contar uma história. Eu resolvi fazer mestrado e no mesmo ano minha mãe diagnosticou um câncer, uma doença muito séria, um câncer muito sério com pouco prognóstico de vida. E eu tinha que tomar uma decisão. Eu respirei fundo de novo e encarei o mestrado. O mestrado ficava numa outra cidade, a 1000 quilômetros de distância, eu tinha que viajar todos os meses e meus filhos eram pequenos. Mas às vezes uma decisão sua transforma não apenas a sua vida, transforma a vida de toda a coletividade ao seu redor. O que aconteceu então nos anos seguintes? A garra da minha mãe em enfrentar a doença dela me deu forças para ensinar meus filhos também que é possível, diante de muitas atribulações, você perseguir um ideal. Durante os anos que se seguiram, eu viajei e meus filhos me ajudavam a estudar, a arrumar as malas. Eles compreendiam que eu tinha que estudar porque eu queria alguma coisa diferente no trabalho. Viver isso em meio à doença da vovó era um outro aprendizado de distribuir tempo. Eles aprenderam que a gente pode estar distante durante algum tempo, mas quando a gente está junto de verdade. Os anos passaram, eu fiz mestrado com eles, eu tive uma alegria imensa no meu doutorado, que parte do meu doutorado foi desenvolvido com a ajuda dos mais velhos. Eles me ajudaram muito, eles trabalham na área de programação e me ajudaram com todo o sistema que eu desenvolvi. E hoje a vida deles se transformou a partir de uma decisão minha de me transformar. Minha mãe, infelizmente, não está mais entre nós, mas durante o tempo que ela ficou entre nós, ela ficou muito feliz de ver que eu fui perseguir o meu sonho de mestrado, porque ela acreditava que fazer faculdade já era algo muito grandioso para quem tinha uma origem humilde como a gente, mas que ao perseguir o sonho do mestrado, eu estava superando tudo o que a gente um dia imaginou que fosse o topo do mundo, o topo do estudo. O diploma já era o topo do estudo. Hoje, eu olho para trás, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doutorado, e hoje a atitude de estudar, a atitude de enfrentar cada dificuldade, uma de cada vez, de ter sempre meus filhos à minha volta, participando do processo, fez com que eles aprendessem isso para a vida deles também. E hoje os 4, aliás, os 3 mais velhos, porque a mais nova está terminando a faculdade, os 3 mais velhos têm os mesmos movimentos que eu tive. Eles se reinventaram dentro das suas próprias carreiras, eles são profissionais extremamente bem-sucedidos. E hoje eu tenho uma alegria muito grande em ver que esse processo todo de transformação coletiva começou com um processo de transformação individual. Essa é a minha segunda história. Como transformar-se passa por uma decisão muito além do que esperar uma oportunidade ideal para você fazer alguma coisa. Então, uma terceira história para a gente fechar esse contexto.
Histórias são parte da nossa vida que a gente usa para refletir o quanto a gente caminhou ou quanto a gente já deveria ter caminhado e tomar essa atitude para caminhar. Minha terceira história é sobre essa decisão de caminhar, de seguir em frente. Eu sou professora de uma universidade que fica no Paraná. E cheguei a um momento da minha carreira, há poucos anos de me aposentar, em que eu queria algo que me fizesse feliz e não algo que só me pagasse o meu salário no final do mês. As condições de trabalho onde eu estava, elas tinham se esgotado. As coisas que eu gosto de fazer, elas não tinham mais espaço onde eu estava. E aí você lança a mão dentro de você de um momento de decisão. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Eu tomei uma decisão. Eu desapeguei de tudo. Eu larguei o trabalho antigo, a casa antiga e pedi uma colaboração técnica para uma outra universidade. Eu saí da região sul do país do Paraná e eu estou em Fortaleza, no Ceará. Foi um processo difícil. Eu vim sozinha, com as minhas malas e deixei tudo para trás. Eu trouxe comigo uma decisão. Eu queria fazer diferente. Eu queria fazer a diferença. E eu queria transformar mais alguma coisa nesse mundo antes de chegar à conclusão que é hora de parar de trabalhar. Eu já tinha transformado a minha própria vida, eu já tinha conseguido influenciar a transformação da vida dos meus filhos em algo melhor para eles, inclusive, e agora eu queria impactar na vida de mais pessoas. Encontrei uma parceira aqui em Fortaleza, amiga de muitos anos, e juntas nós sonhamos muito e estudamos bastante. Passamos praticamente 6 anos lendo muito, estudando muito sobre empreendedorismo educacional. Algo que nós vimos muito falar lá fora e que víamos pouco acontecer aqui dentro. Nós duas somos doutoras, nós duas temos uma carreira dentro do ensino superior federal, nós duas somos em órgãos diferentes, consultoras do Ministério da Educação e achamos que a gente podia usar essa nossa experiência num momento transformador da nossa vida. Então nós redirecionamos todas as nossas forças e fomos para a sala de aula e fomos para os nossos novos trabalhos, pensando em como podemos fazer as coisas diferentes. Ela na área dela, eu na minha, viramos dias e noites escrevendo projetos, encaminhando para editais, procurando as pessoas, batendo de porta em porta. Veja, são quase 30 anos de ensino superior. Eu, na verdade, não precisaria estar fazendo esse movimento. Mas não é uma questão de precisar no sentido financeiro, no sentido de fluxo de trabalho. É a necessidade de transformação, de reinvenção que vem daqui de dentro. É tipo a pipoca, né? Chega um momento em que você quer soltar aquele potencial que existe dentro de você. Hoje eu estou em Fortaleza. Um ano depois de ter vindo para Fortaleza, num processo muito difícil de me transferir da minha universidade no sul, lá da Universidade Federal do Paraná, aqui para a Universidade Federal do Ceará, eu encontrei meu espaço, eu conquistei o meu espaço e temos conquistado muitas coisas, mas a principal delas, nossos projetos de empreendedorismo educacional estão ganhando corpo, estão ganhando voz e estão ganhando espaço. Esse espaço que nossos projetos estão conquistando, eles abrem espaço para outras pessoas se juntarem a ele. A nossa voz, ela começa a se multiplicar. E hoje, quando a gente hoje, nesse dia, nós estamos em março, eu estou gravando esse vídeo agora em março para vocês, e eu olho para trás, nós duas olhamos para trás, nós vimos que nós começamos a fazer o nosso sonho se transformar em realidade. Então a minha terceira história sobre transformar-se, sobre atitudes para que as transformações aconteçam na sua vida, é sobre você desapegar. Desapegar daquele mundo que você vive, daquele trabalho, daquele espaço. Eu precisei desapegar dos meus amigos, dos meus filhos, e eu tinha um ideal e eu fui atrás dele. E a atitude realmente, ela faz tudo. A partir do momento que eu comecei a tomar atitude, a
a protagonizar o que eu queria dentro da minha vida, o mundo à minha volta começou a mudar. As oportunidades, elas começaram a aparecer. Primeiro a gente batia de porta em porta. Hoje as coisas chegam até nós. Hoje nós começamos a parar para pensar, nossa, como é que nós vamos achar tempo para fazer tudo o que está aparecendo? E aí entra o poder de transformação que uma decisão sua impacta na vida de quem está à sua volta. A gente começa a montar equipe e a gente começa a dar chance para essas outras pessoas. A gente forma essas outras pessoas se apropriam dessas ideias e desses ideais e transformam também as suas vidas. E isso acaba virando uma grande corrente do bem, uma grande corrente transformadora. Então, no fundo, as minhas 3 histórias para vocês aqui desse evento online sobre transformar-se, sobre transformações, elas partem de um único elemento interior: decisão, atitude. E da oportunidade que aparece para você e através da sua decisão, você a abraça. Eu abracei a oportunidade de mudar de área de arquitetura para fisioterapia e fiz uma carreira extremamente bem sucedida dentro da fisioterapia, dentro das tecnologias na fisioterapia. A segunda história, sobre como a sua decisão de se transformar e buscar títulos, casa, filhos, faculdade, você pode conciliar. Eu tenho 4 filhos e fiz mestrado, fiz doutorado, com os 4 crescendo, estudando. Tudo depende da sua atitude, da forma como você enxerga, mas principalmente da forma como você coloca isso para as pessoas que estão no seu entorno. É possível fazer. E terceiro, sobre desapegar-se. Aos 50 anos, eu já tinha uma história, eu já tinha toda uma trajetória, mas faltam 3 anos para eu me aposentar e podem faltar muito mais. Eu posso construir tantas coisas ainda nesses 3 anos que eu posso chegar aos 53 anos e decidir que eu não quero me aposentar. E decidir que eu quero continuar construindo e deixando legados e transformando outras vidas. A vida não é sobre como as coisas podem se transformar ou podem acontecer. A vida é uma história de como, quando você toma uma atitude, as coisas realmente se transformam à sua volta. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês. Que vocês olhem cada segundo da sua vida, para cada oportunidade que aparece. Que vocês se permitam pensar em aceitar até mesmo as oportunidades que parecem mais loucas no momento, que mudam a sua trajetória. Você nunca sabe quando uma decisão vai transformar a sua vida toda. Um grande abraço para vocês. Eu espero realmente que a gente tenha podido contribuir com esse impacto todo. E ficam meus contatos. Se você quiser conversar um pouco comigo, se você quiser mandar sua mensagem, por favor, entre em contato. Um abraço.